Boa noite, queridos irmãos. Estamos dando início, nesta quarta-feira, a mais um estudo da mediunidade à luz da ciência espírita. Mas antes eu gostaria de fazer uma pequena pausa para levarmos o nosso pensamento aos nossos irmãos que sofreram hoje lá no México esse terremoto. A Federação Espírita do Brasil divulgou hoje nota pedindo para evitar conflitos, pois para nesse momento sobre a Terra uma pesada energia muito semelhante à que antecedeu os dias anteriores, segundo a nota. Nós estamos com uma onda negativa, a violência está muito grande, enorme, aqui no Rio de Janeiro, em todas as partes do país. Não podemos sair à rua, porque podemos ser agredidos e podemos retorquir. Então precisamos estudar, precisamos levantar nosso pensamento a Deus. E essa onda toda que está sendo hoje colocada me leva a dizer: espíritas, como disse o Espírito de Verdade de Kardec em 1860, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram não são de raízes espirituais, mas de raízes humanas. E eis que, além do túmulo em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então tomemos cuidado com a nossa vida, com o nosso trabalho, com a nossa família, porque cada dia mais as situações se tornam complicadas, sérias, e precisamos estar atentos para isso. Com relação à mediunidade, que é o assunto de hoje, nós passamos já por fases como a eletricidade, que falamos sobre as vibrações, que todas as comunicações são feitas através de ondas de vibrações. Passamos pelo magnetismo, que nós falamos das imantações, dos médiuns com as entidades que conosco se comunicam. Estudamos a mesa mediúnica, o comportamento de como deve ser uma mesa mediúnica e o tratamento dos médiuns. Tudo isso nós já vimos nas sessões passadas, nas nossas reuniões passadas. Agora o estudo passa a ser bem mais interessante, porque nós vamos trabalhar o que é que funciona no nosso cérebro, como funciona, como é que se dá a psicofonia, a mediunidade audiente, a mediunidade de evidência, como nós vemos. Quando nós estamos conscientes, os nossos centros de força, como funcionam junto com a espiritualidade e o que favorece para a relação com a mediunidade. Então é um estudo interessante, porque é um estudo que nós aplicamos à biologia, porque estamos tratando da ciência espírita, aplicamos a biologia aos nossos conhecimentos de mediunidade. Vamos começar pelos nossos neurônios. Para a compreensão dessa parte, é interessante recordar alguns aspectos básicos. Os corpos orgânicos são compostos de células. Nós já dissemos que cada célula nasce, cresce e alimenta-se, reproduzem-se através da mitose e desencarnam, porque a célula é viva. Tanto é que nós dissemos na reunião passada que o espírito está em toda parte do nosso corpo. Nós fazemos um único todo com o universo e o espírito está em todo o nosso corpo. Então, veja bem, as células conquistam atração sintônica, outra matéria similar à anterior, e vão se renovando. Por isso, dizem os biólogos, que um corpo inteiro se renova totalmente em 7 anos. Ou de 7 em 7 anos, as nossas células se renovam e se refazem. Agora, eu vou dizer uma coisa muito interessante. Exceto as células nervosas. Por quê? As denominadas neurônios. Porque não sofrem essas mutações.
Porque as células com que nascemos permanecem as mesmas, tanto na parte astral como na física densa, até desencarnarmos. No máximo cresce, incompletando-se, porque nós vamos crescendo, as células vão se incompletando e acompanhando o crescimento do corpo físico. Mas jamais se reproduzem, nem desencarnam, nem reencarnam os nossos neurônios. Mas ainda, se feridas esses neurônios do nosso cérebro, dificilmente saram. Se lesadas por degeneração, como algumas das doenças degenerativas que nós temos, não se recompõem. Se desencarnam, não reencarnam. Isto é, por acidente perde contraparte material, não adquire outra, como nas outras partes do nosso corpo. Não obstante a cirurgia recente, os médicos, a ciência, está superando algumas coisas da célula nervosa, está fazendo operações em nosso cérebro e transformando por causa da ciência. E o Espiritismo, Kardec disse que evoluirá à medida que evoluirá a ciência. Por que esse comportamento diferente do comum das outras células, que são as epiteliais, as musculares, as células ósseas? Por que isso? Porque as células nervosas não pertencem, prestem bem atenção, não pertencem ao corpo físico, mas sim ao corpo astral. E nós vamos depois estudar isso com muito mais detalhe. A célula nervosa de todo o nosso sistema nervoso constitui a parte mais grosseira do corpo astral, ou perispírito. E enquanto todas as demais células são pequeninas, microscópicas, os neurônios podem constituir-se em longos fios, porque atingem às vezes metros, mas muitos metros, finos como fios de cabelo. Os neurônios são células altamente especializadas. Unidos formam as fibras nervosas, e estas os nervos. Vamos ver como é que a gente descreve isso. A membrana do neurônio, como nós diríamos assim, a membrana do neurônio fecha no citoplasma as neurofibrilas, os corpúsculos de Níssil e o núcleo com o seu nucleolo. Externamente, estende-se em várias pontas, que são os dendritos, do grego dendro, árvore, num dos seus lados, entende o axônio, que é a palavra grega que significa eixo, em sua ponta está a sinapse, que o grego coloca como sinapsis, ligação, que leva o impulso às outras células. Daí que todo o nosso corpo é comandado pelo nosso cérebro. O axônio é protegido pela bainha da mielina, que em grego é medula. Então, do endoneuro, ou a bainha de Shaw, como a gente chama, pelo perineuro e para fora pela fibra nervosa que engloba tudo. Isso é biologia pura. Agora, como isso se aplica à mediunidade? Vamos ver. A sinapse funciona como um interruptor e desliga a célula nervosa da outra, nervosa ou não. O excesso de trabalho desgasta a sinapse. É o chamado cansaço físico, que faz que os impulsos não sejam bem retransmitidos, mas também se recuperam com repouso. Por isso que nós precisamos dormir e descansar. Se o cansaço é demasiado, vem a estafa, que pode chegar a um ponto irrecuperável, não tratada a tempo. Por tudo isso, compreendemos que os médiuns não podem trabalhar durante muito tempo seguido, sendo o trabalho mediúnico todo feito através do sistema nervoso. Olha agora, nós temos a energia, que é a vibração, as ondas de pensamento, formas de pensamento, as imantações eletromagnéticas, mas tudo está controlado e administrado pelo nosso cérebro. Por essa razão, os médiuns têm uns desgastes nessas sinapses. Essa é a razão também porque os médiuns, em muitos casos, saírem das sessões, agora vocês vão entender por quê, com forte sensação de cansaço. E até de esgotamento. Tem alguns que saem até com esgotamento, necessitando de alimentação e repouso.
porque gastam muito. Por isso, também os obsidiados, e, sobretudo, os que sofrem de possessão permanente, emagrecem, caem em prostração, estafa nervosa, sendo necessário tratamento médico para o corpo físico e para o corpo espiritual. Quando gravemente atingidos, até precisam de uma sonoterapia. Os médios sofrem muito isso, por causa de todas essas ligações com o nosso cérebro, com os nossos neurônios. Dizem que os guias suprem essa coisa e que o médium não sente essa, não deveria, mas não é realmente assim. Ajuda na medida do possível, mas não podem fazer milagres. Se houver abuso por parte do médium e descontrole, vem mesmo desequilíbrio. Para isso, os médios e os dirigentes possuem cérebro e bom senso. Depois nós vamos aprofundar mais ainda. Como é que se divide isso para que a gente possa depois fazer a ligação com a mediunidade, bem positivamente? Constituído pelo neurônio, com as funções altamente especializadas, o sistema nervoso divide-se anatomicamente, fisiologicamente, em duas partes. O sistema nervoso central, que compreende o encéfalo e a medula espinhal, governando as atividades mentais conscientes, os nervos motores e os músculos do esqueleto. O sistema nervoso simpático, o autônomo, que governa os atos involuntários que nós temos, distribui-se pelas vísceras abdominais, pela pelvis, pelo coração, os vasos sanguíneos periféricos, dilata as pupilas, as arteríolas, os brônquios, ativa o estômago, os intestinos e o coração, produz as sensações físicas provenientes das emoções. É o nosso sistema nervoso simpático. Neste, faço uma divisão, chamando parasimpático, que compreende os nervos provenientes do encéfalo e a medula oblongata ou bulbo e da porção sacra da corda espinhal, bem perto do chakra da base, que nós vamos falar sobre isso depois. Sua ação é a contrária do simpático, constringe as pupilas, arteríolas e brônquios, há uma estenose bronquial muitas vezes, você fica sem respiração, diminui a atividade do estômago, intestino, coração, estimula a maioria das glândulas internas. Tudo isso tem uma afetação perfeita com o corpo espiritual, com o corpo astral nosso, e é aí onde entram nossos estudos, em que cada um dos nossos corpos, cada um dos nossos órgãos tem uma função e atua junto à mediunidade e sofre seus reflexos e provoca seus reflexos. Sendo o sistema nervoso a contraparte grosseira do corpo astral, preste atenção, eu estou dizendo que o corpo astral é o nosso perispírito. Qualquer espírito que atue no corpo astral do médium produz influências benéficas ou maléficas em todo o sistema nervoso do médium. Assim sendo, vemos a necessidade absoluta de mantermos, veja bem atenção, de mantermos, mas de mantermos com muita segurança, nos mantermos despertos, vigilantes, para não baixar nossas vibrações, a fim de não permitir interferências barônticas em nosso sistema nervoso, instrumento delicadíssimo, verdadeira harpa eólica que vibra e responde a qualquer tom, por mais tênue que seja, e que jamais deve ser tangida por mãos grosseiras. Mãos grosseiras não tocam. Observamos ainda a delicadeza com que precisam ser tratadas as crianças, para que não registrem marcas indeléveis em seu sistema nervoso, com desagradáveis repercussões e traumas futuros. Sobretudo, meus irmãos, o sistema nervoso simpático é sumamente atingido nas manifestações mediúnicas, de vez que ele é quem registra no corpo físico as emoções, que são vibrações típicas do corpo astral. O corpo astral tem as emoções e registra no corpo físico. Com efeito, o corpo astral é a sede de toda e qualquer emoção. Por isso, as emoções repercutem
todas no corpo físico, por meio do sistema nervoso simpático. Agora entenderam? E também no mecanismo químico, repercussão glândula endócrina, como, por exemplo, na aceleração da produção de adrenalina. Então, uma comunicação mediúnica tem que ser muito bem trabalhada. E o médium tem que estar preparado. Vejam por quê. Olha agora como nós estamos chegando à mediunidade e como ela atua no nosso corpo físico. Quando este se torna carregado demais, por emoções fortes, alegres ou tristes, não importa, passa a sentir intensa necessidade de descarregar esses fluidos pesados e o faz por meio das lágrimas. É aí que começa o choro. Daí o choro aliviar. E chorar com esse acontecimento, muito triste ou muito alegre, é normal. As lágrimas constituem, portanto, a evacuação no corpo físico dos fluidos emocionais provindos do corpo astral. Pouca gente analisou desta maneira. Vou repetir. O choro alivia. Chorar por acontecimentos tristes ou muito alegres é normal. E é o que é isso? A evacuação no corpo físico dos fluidos emocionais provindos do nosso corpo astral. E que sobrecarregaram e saturaram o nervo simpático, o sistema nervoso simpático nosso, com todas essas consequências normais. Dilatação da pupila, taquicardia, ativação do estômago, inclusive muita gente tem problemas intestinais, rins. Essas sensações, mesmo se não procedem do corpo astral do médium, podem ser sentidas na incorporação por sintonia com o corpo astral do espírito comunicante. Por isso que eu disse uma vez aqui que um dos nossos médiuns teve sensação de vômito, porque o corpo astral do comunicante estava tendo ânsias de vômito. E o médium, então, começou a ter através dos seus nervos simpáticos, pela mantação eletromagnética, começou a sentir ânsias de vômito também. Por isso que o médium se cansa tanto. E a gente recomenda que só tenham 2 reuniões semanais, porque é muito cansativo. O médium não deve trabalhar mais do que 2 vezes por semana, para não se desgastar profundamente. Um contato numa ponta do nervo, é assim que funciona os nervos. Terminação nervosa é transmitido através dos axônios, como nós chamamos em biologia. Dendritos e neurônios até o central, que é o cérebro. Depois nós vamos trabalhar isso, nós vamos trabalhar a mediunidade auditiva, a psicofônica, como eu disse, o funcionamento da hipófise, da epífise. Muito bem. Esse contato que é levado, ele leva toda a sensação para o corpo astral, ao corpo astral, que sente e retransmite ao espírito, para decidir o que deve fazer em cada caso. Por isso que eu sempre digo, pense positivamente, não diga eu não posso, eu não consigo, eu não devo. Não, diga eu sou, eu posso, eu tenho, eu estou bem. Não, nunca pense negativamente, porque através do nervo simpático, através do nosso neurônio, isso é comunicado ao nosso corpo astral, que se comunica com o nosso espírito, que é a energia pura. Bem, lembramos, os nervos nada sentem, como também o físico nada sente. Toda e qualquer sensação é registrada no corpo astral ou perispírito, que a leva ao espírito. Por isso que eu digo sempre, e as pessoas agora estão entendendo, que eu digo, é a alma que sente, é a alma que ama, é a alma que deseja, é a alma que quer. Porque nós levamos isso ao nosso corpo astral, que leva ao nosso espírito, e a nossa alma reage. Daí as simpatias e a antipatia entre as pessoas. Há 2 funções básicas do sistema nervoso nesse aspecto. Um ato de vontade do espírito provoca uma vibração elétrica no corpo astral. Pouca gente sabe disso. Um ato de vontade do espírito provoca uma vibração elétrica no corpo astral. E este, através do cérebro, que é a nossa central nervosa, transmite a ordem aos nervos que, obedecendo, faz os músculos se moverem. Chama-se isso a função motora. Quando, então, os nervos transmitem as ordens do cérebro, são denominadas fibras aferentes, que levam ar.
Um contato de qualquer espécie que atinja uma terminação nervosa fala a registrar um fato. E por meio de impulsos, através dos fios nervosos, o comunica ao cérebro, que é a nossa central nervosa, que o transmite ao corpo astral. Só então sentimos, ou vemos, ou ouvimos, ou saboreamos, ou definimos os odores. A mediunidade olfativa, auditiva. Olha lá. Quando nessa função chamamos o nervo de fibras referentes, trazidos de, é aí que nós fazemos o sentido inverso de comunicação. Além dessas duas funções básicas, o sistema nervoso atua grandemente em decorrência de ordens ou necessidades provenientes do corpo astral ou do espírito, diretamente nas glândulas endócrinas ou de secreção interna. Por isso que nós dizemos sistema linfático. E quando damos passe no sistema frontal, do sistema linfático, no chakra cardíaco e assim sucessivamente, para equilibrar os nossos centros. Porque começa pelo cérebro, tanto que os passes, vocês observam, começam de cima para baixo. Se lembra que eu falei sobre isso? Para equilibrar todos os nossos centros de forças? Porque, na realidade, o passe é recebido por você, corpo físico, mas quem sente é o corpo astral seu, é o seu corpo emocional. Com esses dados, podemos verificar, desde logo, meus irmãos, que é inegável, incomensurável a importância desse sistema nervoso para o médium e assume, nos casos da mediunidade de qualquer espécie, uma importância inenarrável. Cada célula, preste bem atenção nisso aqui, que isso é muito importante. Cada célula sabe sua função e executa rigorosamente porque possui mente e consciência. Eu não disse que a célula tinha vida própria? O espírito nosso, como a gente disse, o nosso corpo espiritual está em cada uma de nossas células. Nós somos um corpo, nós somos um com o universo um conosco, porque cada uma de nossas células é viva e tem inteligência. Daí os estudos de DNA. Embora, evidentemente, não tão desenvolvidos como nos seres superiores, a célula tem seu pensamento próprio? Tem. A célula se desenvolve? Sim. Mas ela não tem a inteligência que nós temos para estarmos aqui agora falando como nós estamos. Mas a própria ciência, dita oficial, reconhece esse fato ao analisar o núcleo e os fisiologistas descobriram que dentro desse núcleo estão escritos, em linguagem cifrada, o DNA, quais os direitos e deveres da célula. O que ela tem para executar durante toda a sua vida. O padrão que ela deve obedecer. A saúde que vai manter ou a doença que irá provocar. E que a época em que isso vai fazer. Numa palavra, todo o seu comportamento ao longo de sua vida. E isso tudo é comandado pelo corpo astral. Espírito, corpo astral, corpo físico. Essas ordens, diz a fisiologia, são representadas por substância denominada ácido desoxirribonucleico. Vocês já ouviram falar isso quando nós estudamos no ginásio. Essa substância representa a mente da célula, tal como o cérebro representa a mente espiritual. Preste atenção. O ácido desoxirribonucleico representa a mente da célula, enquanto o nosso cérebro representa a nossa mente espiritual. E rege todas as ações, operações e transformações físicas, químicas, elétricas e magnéticas da vida da célula. Essa mente da célula, meus irmãos, é a guardiã das enfermidades kármicas. Olha que coisa interessante. Fazendo-as eclodir na época prevista, já determinada. Por isso ele diz, eu não entendo por que fulano adoeceu disso, eu nunca fiz nada. Eu já dei esse exemplo aqui de um passe que eu fui dar de mediunidade de cura com os médiuns da antiga Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, na casa de uma senhora, eu já contei essa história, estou repetindo, que nunca tinha bebido, nunca tinha fumado, nunca tinha nada, nunca tinha ido a um restaurante, comido churrasco, estava tomada no seu intestino com uma série de problemas. E ela se vira para mim, depois que eu fiz a oração e dei o passe nela, ela disse, o que foi que eu fiz? Eu disse, nessa encarnação, nada. Nesta encarnação, nada. Mas nas outras encarnações, quem não sabe? Só Deus sabe. E o teu espírito sabe.
porque isso é reflexo do passado dela. O corpo astral dela veio já com o DNA, com essas células programadas para que ela tivesse aquele tipo de doença. Por isso não existe nada que o espiritismo não se aproxime e não se explique. Não poder o espírito agir diretamente na matéria, nem ser por ela atingido, falam através do perispírito ou corpo astral, o qual é constituído de corpúsculo fluídico de consistência variável numa escala que vai desde a matéria densa até a matéria quintessenciada. Suas expressões extremas são, primeiro, de um lado a parte menos material, que se liga e é manipulada pelo espírito, que é o corpo astral. Do outro lado, a parte mais materializada, que somos nós aqui, que é o sistema nervoso que manipula o corpo físico. Agora vocês estão entendendo como a mediunidade se encaixa nas nossas comunicações e que muitas de nossas doenças são karmáticas. Entre as duas expressões extremas, vibra todo o corpo astral. Entre o nosso corpo físico e o espírito, tem o nosso corpo astral, que Kardec chamou perispírito, que o Russo chamou corpo bioplasmático, que Saulitas chamou corpo espiritual. Muito bem, entre essas duas expressões vibra todo o nosso corpo astral. É uma substância única, manifestando-se em diferentes e gradativos graus de vibração, desde a quintessenciada, que é imperceptível aos nossos sentidos, até a grosseira, que é perceptível aos nervos. Por isso que às vezes a gente vê uma fumacinha, ou às vezes a gente vê uma pessoa porque está materializada, ou semi-materializada, muitas vezes a pessoa se materializa só da parte de cima. Então a gente vê, ou então a gente sente só o vulto passar. É a matéria quintessenciada, é a matéria etérea. Sendo, pois, a parte materializada do corpo astral, o nosso corpo físico, que serve de ligação entre o espírito e o corpo físico, o sistema nervoso é, ao mesmo tempo, um executante das ordens do espírito em relação ao corpo, que nós chamamos fibras aferentes, e o comunicante. Ele é o executante e o comunicante das ocorrências do ambiente físico para conhecimento do espírito, que são as fibras aferentes. Compreendemos, então, meus irmãos, porque quando um espírito se liga a um médium, sobretudo por ligações fluídicas através dos chakras, que nós vamos estudar com detalhe, esse se agita, às vezes se contorce, às vezes tem repelões. Em algumas reuniões espíritas vocês não percebem isso, em algumas vezes. As sensações do espírito desencarnado transmitem-se ao sistema nervoso do médium, o qual executa involuntariamente os movimentos provenientes do espírito externo e não do seu próprio espírito. Agora entenderam por que tem certas situações em que o médium perde totalmente o controle das coisas? Daí também a explicação que nós vamos chegar na psicografia, quando o espírito comunicante se comunica através do nosso cérebro diretamente aos nossos membros para escrever aquilo que ele transmite de ideias. Assim também as dores e as sensações do comunicante se transmitem ao corpo astral do médium, que os sente como se suas fossem. O médium chega a dizer: eu estou com uma palpitação enorme no coração, eu estou com uma dor no estômago terrível. Por quê? Porque ele, em relação ao comunicante, ele está diretamente ligado através do seu sistema nervoso e está sentindo as mesmas coisas do corpo astral para o corpo astral. Dá-se o mesmo com o estique nervoso, os gestos, pois o sistema nervoso do médium está ligado ao do espírito comunicante por meio dos chakras e plexo nervoso, como veremos mais adiante. Por isso, inclusive, às vezes, muda-se até a voz do médium quando ele está fazendo uma transmissão psicofônica. Ele fala com o mesmo sotaque e com o mesmo jeito como o espírito comunicante faz. É assim que a coisa faz. O córtex cerebral nosso, o cérebro, começou a existir realmente com os vertebrados. Aí não há como negar isso. Alguns vertebrados possuem apenas o cerebroide, como nós chamamos, que é o precursor do cérebro. E foi aos poucos se desenvolvendo até atingir o máximo conhecido por nós, nos seres humanos, e pasmem vocês, nos golfinhos também.
Dentro da caixa craniana situa-se o encéfalo, que os gregos chamam en, dentro, capele, cabeça, dentro da cabeça, que é a continuação da medula espial, que vem a medula espial até e se expande, se avoluma no cérebro. Por isso que tudo é ligado no cerebelo e no diencéfalo, parte posterior da base do cérebro, com tálamo, epitálamo, metatálamo, hipotálamo. Tudo isso é biologia, não é o caso da gente se deter aos aspectos puramente biológicos. O cérebro, propriamente dito, é constituído de uma capa que envolve toda a espessura do cérebro, que tem 1,5 milímetro a 4 milímetros, que é a nossa massa cinzenta. Esse sujeito aí não tem massa cinzenta, não tem massa encefálica, como a gente chama, denominada córtex, composta de neurônios. Estes é que recebem os impulsos nervosos que chegam de todas as partes do corpo e aí ele responde. É o cérebro que funciona quando a criatura se acha em estado de vigília, quando você não está dormindo. Nesses neurônios corticais situam-se o circuito das células que estão gravadas as experiências, o aprendizado e as ocorrências da vida, tal como ocorre num videotape. Por isso que, inclusive, existe até uma expressão que a gente usa, que quando a gente desencarna, passa um filme na nossa vida passada de todas as nossas atitudes. Olha, por quê? Porque fica tudo gravado em nosso cérebro. Aí se armazenam o conhecimento do homem durante a existência terrena, transferindo-se daí para o espírito. Por isso que ele é um acumulador de conhecimento a cada encarnação. Mas tem a terapia do esquecimento em cada nova vida que ele tem. Na criança, preste atenção, isso é muito importante. Na criança, sendo novos os neurônios, não há normalmente recordação das vidas anteriores. A não ser aqueles casos como aparece uma criança de 4 anos tocando maravilhosamente bem um piano, um Chopin da vida, Beethoven e tal, mas isso é as tendências inatas que afloram. Os neurônios são fitas magnéticas virgens, por isso diz, tudo nosso fica gravado em nosso cérebro, onde tudo se grava com facilidade e em profundidade. Nos adultos só se grava o que é mais interessante. As fitas nossas, quando adultos, são poupadas automaticamente. Células piramidais especializadas ocupam regiões específicas desse corte. E de acordo com a área em que se situam, verificamos as diversas especificações. Temos regiões para governo de movimento dos pés, das mãos, de perna, de braço, de boca. Há regiões para sensações de cada sentido em particular. Há regiões para pensamentos abstratos, fisiológicos, religiosos, matemáticos, artísticos. Recoberta pelo córtex também tem uma substância branca, com fibras nervosas que nós chamamos mielínicas, que se subdividem em fibras de projeção, que levam os impulsos ao seu destino, e fibras de associação, que interligam as diferentes áreas do córtex dentro de cada hemisfério. Através dessa intricada rede de fibras de projeção, comissurais e de associação, é que o homem tem a alta capacidade de aprendizado e de raciocínio. Quanto mais desenvolvido, mais inteligente. Quanto mais inteligente, inclusive com memórias extraordinárias, alguns têm, outros não. Isso depende de cada indivíduo, de como ele foi programado lá na sua reencarnação. No cérebro temos a parte mais especializada da mediunidade, meus irmãos, no terreno da biologia. Como eu disse antes, aí repercute as vibrações provenientes do ambiente externo, assim como os estímulos que fazem despertar cenas e palavras da memória atual. Muitas vezes as pessoas dizem, eu tive um pesadelo, eu tive um sonho, quer interpretar o sonho, quer analisar o sonho. Às vezes é problema anímico que você teve no dia a dia, às vezes é quando você está com o teu corpo astral viajando no astral e você está sendo instruído e trabalhando, como na primeira palestra que eu fiz, o corpo astral, a projeção do corpo astral. Porque nós dormimos e projetamos nosso corpo astral.
Mas também tem pessoas que têm a capacidade de projetar seu corpo astral em estado de vigília, como aconteceu com Antônio de Pádua. E outros, alguns médiuns podem fazer essas projeções atrás. E ir até ambientes, conversar com pessoas, até com outros espíritos encarnados. Nós falamos isso na primeira palestra sobre o corpo astral. Aí repercutem no cérebro as vibrações provenientes do ambiente externo, como eu disse, como os estímulos que fazem despertar cenas e palavras de nossa memória atual. Muitas vezes, muitos sonhos à noite é refluxo do nosso dia. É um problema anímico. É uma preocupação que a gente teve. E aí a gente tem o que nós chamamos, eu tive um pesadelo, sonhei com isso, com aquilo. Não, calma, tem um capítulo só sobre sonho. Nós vamos tratar disso na hora certa. Porque, na realidade, essa é a única memória gravada nos neurônios. A atual, a memória perene, tem sede no corpo mental, que estudaremos mais adiante. Nós vamos estudar todos esses corpos. E que passa de uma existência a outra. Ao passo que a memória atual é privativa dessa encarnação. Então, tem a memória atual e tem uma memória mental que está de vidas anteriores, que às vezes ela aflora, desfazendo-se com a morte do corpo físico, essa memória mental nossa atual. Eu diria para vocês que, tendo que ser totalmente refeita, a memória atual ela tem uma necessidade muito grande de recomeçar os cursos escolares desde o primeiro ano com a alfabetização a cada nova vida, para que a gente aprenda tudo de novo. Quando o corpo mental já está bem desenvolvido, esta manifestação poderosa influencia sobre os neurônios registradores e consegue impressioná-los de tal forma que a criança recorda facilmente o primeiro aprendizado dela, com bem mais dificilenta para quem tem um corpo mental pouco desenvolvido. Por isso que nós estamos passando uma fase de crianças índigos. Elas já vêm com inteligência extraordinária, já fácil de comunicação, eles conhecem coisas que nós não conhecemos, porque nós temos um corpo menos desenvolvido, um corpo mental menos desenvolvido que ele. As gravações ainda estão no nosso corpo espiritual e nós estamos ainda em fase de desenvolvimento. Toda mediunidade que passa através do córtex, meus irmãos, impressionando os neurônios, é dita mediunidade consciente. Porque o médium toma conhecimento na consciência atual de que está passando nele. E está a ponto que frequentemente não consegue distinguir se é ele mesmo ou o outro por intermédio dele que está pensando, falando ou agindo. Quem tem esse tipo de mediunidade sofre muito. Porque a gente começa a conversar com as pessoas, está ouvindo, está transmitindo, e a pessoa está vendo que é a gente que está falando, ela não acredita que alguém está se comunicando com a gente. É triste, eu não desejo a mediunidade consciente para ninguém. Eu sofro muito com isso. É uma das que eu tenho, graças a Deus, porque eu sou um intermediário do Senhor, eu sou um servo, um trabalhador de última hora, e tenho uma mediunidade consciente também. Se ao invés as células corticais não são impressionadas, a criatura não toma conhecimento do que se passa, é a mediunidade inconsciente. O mesmo se dá com o mecanismo dos órgãos internos, coração, fígado, intestino, estômago, reis, baço. Olha, o baço é importantíssimo, hein? Inclusive a flor de lótus dos orientais. Todo o comando que rege esses órgãos é feito sem qualquer registro no córtex cerebral. Daí serem todos os movimentos e a atuação desses órgãos inconscientes para nós. Só se algo de anormal lhe sucede, necessitando eles de ajuda externa, é que há comunicação por meio do córtex com a sensação sumamente desagradável, que nós chamamos dor. A dor é um toque de campainha pedindo auxílio e levando ao consciente o conhecimento de uma irregularidade que precisa ser sanada. Isso esclarece suficientemente
que não depende do médium que sua mediunidade seja consciente ou inconsciente. Trata-se de um fator independente de sua vontade e cujo mecanismo é governado por meios que a ciência oficial ainda desconhece, mas nós, na ciência espírita, conhecemos. Aliás, toda a estrutura cerebral ainda é pouco conhecida da própria ciência médica, que não tomou contato oficial com o principal agente, que é o espírito. Agora que está começando em algumas faculdades a entender que o homem é um ser integral, é um todo integral com o universo e precisa do espírito para que você entenda o teu corpo físico, que o corpo astral afeta diretamente. Só quando fizer, poderão explicar-se muitos fenômenos naturais e mediúnicos que hoje constituem hipóteses de trabalho. Por exemplo, não será a substância branca do cérebro o elo de ligação não apenas dos hemisférios entre si, das diversas áreas do mesmo hemisfério, mas do físico com o astral? É uma pergunta. Eu respondo, as sensações percebidas pelo córtex não passarão deste para a substância branca, primeiro, para desta passar ao perispírito? Seria esse o caso? Seria tão pouco ativa essa porção tão grande do cérebro, justamente sua parte mais delicada, uma massa quase fluídica? Sim, seria. Reconhece a ciência médica, no entanto, que aí se dão os raciocínios. Seria melhor dizer, aí são registrados os raciocínios do espírito, eu diria. Se cortando as fibras de associação para mudar a personalidade de uma criatura, não será porque se desligam as fibras, impedindo que o espírito possa agir plenamente através do cérebro? Muita coisa ainda por descobrir, meus irmãos. Mas a ciência espírita está muito mais evoluída do que a ciência humana biológica. Uma pergunta apenas. Se a retina fixa a imagem de uma pessoa de 1,70 m de altura, de cabeça para baixo, com 1 milímetro de altura, e o quiasma óptico leva às circunvoluções occipitais, colocando de cabeça para cima, mas ainda com 1 milímetro de altura, onde se forma a imagem? Como é que vemos uma pessoa de 1,70 m? Não é no cérebro? Onde é? Só pode ser no espírito. Por onde chega o espírito? Por onde chega o espírito? Não será por meio de uma substância branca, cujo funcionamento ainda é obscuro e sujeito a hipóteses, como a ciência médica fala? Recordemos que em estado de vigília, o cérebro pode registrar 100 milhões de sensações. Acordado, o cérebro pode registrar 100 milhões de sensações por segundo, produzindo nada menos que 3 bilhões de impulsos nervosos por segundo. Aí vem o que nós chamamos o tálamo, né? E eu acredito que a ciência médica, só para encerrar hoje o trabalho da noite, a ciência médica é eminentemente experimental, encontra séria dificuldade em certificar-se das operações realizadas no interior do cérebro, já que não consegue proceder às suas experiências em ânima viva. E quando disseca o cadáver, aí já não mais encontra o principal agente, que é o corpo astral. Mas o conhecimento positivo da atuação do espírito permite conclusões outras, ainda ignoradas pela ciência experimental. Eu mesmo, quando estudei, no meu passado, eu sou da época que no curso de Direito nós estudávamos e fazíamos autópsia, eu fui fazer uma autópsia com um médico espírita. O médico responsável pelo Instituto Médico Legal, onde nós fizemos a autópsia, ele estava me mostrando todos os centros de forças e eu tive o prazer, não sei se vocês vão entender o que eu quero dizer por prazer, de colocar em minha mão uma epífise, 1 centímetro, a glândula. A hipófise, inclusive interessante que a hipófise tem um ângulo de 45 graus e pouca gente sabe disso.
Então eu coloquei um cérebro na minha mão, coloquei uma epífise, coloquei a hipófise, vi todos os centros de forças e coloquei, e a gente conversava sobre o espiritismo, vendo o corpo humano e como ele se ligava biologicamente ao corpo astral. E isso foi uma aula prática que eu tive, que agora eu estou aos poucos transmitindo para vocês, com toda a permissão e com toda a paciência de vocês, porque o assunto tem que ser agradável. E para que você entenda a mediunidade, como ela atua em nosso corpo físico e como o nosso corpo físico reage a isso, nós temos que estudar essa matéria. Então, na próxima quarta-feira, nós voltamos a falar sobre o tálamo e como age as nossas relações com os córtex, etc., como é que o nosso espírito sente com o corpo necessita de repouso, como desliga o seu relé do tálamo e o corpo entra em estado de sono. Tudo isso nós poderemos discutir a partir da próxima quarta-feira. Eu quero pedir permissão a vocês, porque já temos 45 minutos de palestra, e eu não quero cansá-los, porque o estudo é profundo. Quando nós começamos a discutir os corpos astrais e os centros de forças e como é que, aonde atua cada um do nosso parte do organismo junto com o nosso corpo astral, vocês vão sentir como funciona a sala de paz e como é que os espíritos entram em contato com todo o nosso corpo humano. Uma boa noite, que Deus os abençoe.